Olá, pessoal. Neste vídeo, acompanhamos a história de um homem traído que, após descobrir a infidelidade de sua esposa Tracy, enfrenta um dilema emocional e legal. Com um casamento de 31 anos e a revelação de que sua esposa teve um caso de 4 anos e um filho com outro homem, ele precisa decidir entre perdoar e reconstruir sua vida ou seguir em frente com o divórcio. Vamos explorar os desafios, as emoções e as difíceis conversas que surgem quando a confiança é quebrada. Eu tive uma súbita realização, como nas animações quando uma lâmpada aparece sobre a cabeça de um personagem que tem uma ideia. Descobri que meu terceiro filho não era biologicamente meu, mas de outro homem. Estava no telefone com um representante do genealogigurus.com tentando entender por que o teste de DNA da minha filha não havia sido processado após 10 semanas. Dei os números necessários para rastreá-lo e, depois de esperar 5 minutos, ele garantiu que o teste tinha sido processado. No entanto, disse que era uma questão de confidencialidade entre a empresa e a pessoa que fez o teste, então não podia dar mais informações. Perguntei, e se foi processado, por que não aparece nos meus resultados de DNA? Ele respondeu, irritado, há várias razões pelas quais sua filha pode não aparecer em seus resultados de DNA, mas não posso discutir este teste específico com você. Foi aí que me dei conta de que a razão número 1 para ela não aparecer era porque não era biologicamente minha. Encerrei a ligação e desabei em lágrimas. Acordei alguns minutos depois, encolhido no sofá. Ainda tinha 15 minutos antes do fim do meu intervalo para o almoço, então decidi ligar para minha filha, que provavelmente também estava no intervalo. Ela atendeu no primeiro toque e me cumprimentou com um tom cansado. Oi, pai, como você está? Respondi, querida, eu te amo e confio em você completamente, mas descobri sobre o teste de DNA. Liguei para a empresa e eles disseram que foi processado há cerca de 2 semanas. Houve um momento de silêncio, e eu a ouvi respirar fundo do outro lado da linha. Eu sei, pai. Precisamos conversar, mas não posso fazer isso aqui e agora. Ligue para mim esta noite e certifique-se de que a mamãe não esteja na sala. Dirigi de volta para o escritório em um turbilhão e admito que não fui muito produtivo naquela tarde. Minha mente estava cheia de pensamentos e perguntas, especialmente a ideia perturbadora de que minha amada filha poderia não ser realmente minha. Sendo naturalmente analítico, percebi que precisava resolver as coisas metodicamente. Afinal, eu era VP de engenharia por um motivo e sabia que tratar problemas pessoais como desafios de projetos era o caminho a seguir. O velho Dwayne me ensinou isso quando me contratou direto da universidade para trabalhar em sua empresa em crescimento. Com Dwayne como nosso líder e eu ao seu lado, a empresa tornou-se uma potência da indústria, e ambos desfrutamos de grande sucesso financeiro. Tinha uma ótima renda, excelentes benefícios e colegas inteligentes e espirituosos. Além disso, ao voltar para casa todas as noites, tinha uma esposa bonita e 3 filhos maravilhosos à minha espera. Com o tempo, os filhos cresceram, saíram de casa, se casaram e formaram suas próprias famílias. Inicialmente, a casa parecia um pouco solitária, mas encontramos maneiras de nos ocupar e eu acreditava que a solidão renova nosso relacionamento como casal. No entanto, ao refletir sobre os eventos do último mês, não pude deixar de recordar alguns incidentes peculiares, incluindo uma ligação de Marissa para minha esposa, cerca de 2 semanas atrás, em uma noite de terça-feira, enquanto estávamos na sala assistindo TV. O telefone de Tracy tocou, ela olhou para a tela e me informou que era Marissa, então atendeu a ligação. A conversa durou cerca de 5 minutos, durante os quais Tracy respondeu com principalmente o sim ou não. Notei lágrimas se formando nos cantos dos olhos dela. Quando desligou, perguntei se estava tudo bem e ela explicou que o gato de Marissa tinha problemas de saúde, minimizando como algo sem importância, embora eu sentisse uma leve inquietação em seu comportamento. Pareceu-me estranho o quanto ela estava levando a sério os problemas de saúde do gato de Marissa, mal sabia eu que aquele poderia ter sido o momento em que Marissa descobria a verdade e Tracy não sabia do teste de DNA que enviei secretamente para Marissa. Achei que não era algo importante o suficiente para mencionar. Marissa era a única entre nossos 3 filhos interessada em genealogia, então pensei que ela adoraria a ideia. Pesquisei a ancestralidade da minha família por anos e gostava especialmente dos testes de DNA. Achei que Marissa faria o teste com entusiasmo, mas estava enganado. Quando voltei para casa, me esforcei para não tratar Tracy de maneira diferente, apesar do turbilhão interno. Repetia para mim mesmo, resolva um problema de cada vez. Conheci Tracy no 2º ano da universidade e, desde então, parecia que estávamos sempre juntos. Nos casamos um ano após a formatura, há 31 anos. Aos 54 anos, Tracy ainda mantinha sua beleza e uma rotina de exercícios que a fazia parecer ter 30. Ela era divertida e cheia de humor, e eu sempre ansiava passar o resto da vida com ela. Às 8 da noite, disse a Tracy que precisava ligar para um colega sobre um projeto. Peguei meu casaco e fui para a varanda, onde poderia falar sem que Tracy ouvisse. Liguei para Marissa, que atendeu no primeiro toque, claramente angustiada. Desculpe, pai.
Eu deveria ter te contado antes, mas a mamãe pediu para eu esperar até ela falar com você, sussurrou ela. Não estou bravo com você. Respire fundo, respondi. Isso não muda nada entre nós. Eu ainda sou seu pai e sempre serei. Marissa começou a chorar incontrolavelmente. Eu te amo, papai. Não preciso de mais ninguém além de você. Disse a Marissa que não queria colocá-la em uma posição difícil, mas que ela era minha melhor fonte de informação sobre o DNA. Perguntei se ela tinha alguma correspondência de DNA. Ela suspirou e confirmou que Amanda Anderson era sua meia-irmã. Fiquei chocado. Amanda, filha do tio George e da tia Jenny? Perguntei. Ela confirmou. Essa revelação significava que George Anderson, conhecido como juiz de apelações George Anderson, era o pai biológico de Marissa. Também implicava que minha esposa tinha se envolvido com seu chefe há pelo menos 25 anos, quando Marissa foi concebida. Na época, Tracy trabalhava como administradora para George, que depois se tornou juiz estadual e se mudou para a capital. George e sua esposa Jenny se tornaram tão próximos de nós que nossos filhos os chamavam de tio e tia, e seus filhos nos chamavam do mesmo jeito. Quando eu estava fora em viagens de negócios, Tracy e as crianças passavam alguns dias na casa do lago de George e Jenny. Nunca suspeitei de nada, mas agora percebo que perdi detalhes importantes. Eu estava perdido em meus pensamentos quando ouvi Marissa me chamar. Pedi desculpas à minha filha por me perder em pensamentos e agradeci pela ajuda, pedindo para ela mandar um oi para o Drew, seu marido. Marissa perguntou o que eu planejava fazer. Admiti que não sabia exatamente, e ela me aconselhou a não fazer nada muito estúpido. Ela disse que um pouco de tolice era aceitável, mas alertou contra fazer algo que pudesse me levar à prisão. Eu prometi a Marissa que não faria nada que me levasse à cadeia, descartando qualquer pensamento de violência. Minha prioridade era acalmar Marissa sobre nossa relação e descobrir quem era o parceiro de Tracy. O próximo passo seria iniciar o processo de divórcio, mas precisaria encontrar um novo advogado, pois o atual era afiliado ao escritório onde Tracy trabalhava. Depois de resolver as questões legais, teria que lidar com a futura ex-senhora, Clark Walters. A casa parecia fria e vazia quando eu e Tracy estávamos juntos. Ela falava sem parar, provavelmente devido aos nervos. Ela parecia se esforçar para me manter contente, talvez achando que isso amenizaria o golpe quando eu descobrisse a verdade. Mas a distância entre nós estava crescendo e ela não fazia esforço para mudar isso. Uma semana depois, consultei um advogado. Assim que ele soube que minha esposa era gerente no escritório de advocacia Goey Hall, sua expressão ficou tensa, então procurei o próximo advogado na minha lista. Uma jovem de 20 e poucos anos que apenas sorriu quando mencionei a posição de Tracy na Goey Hall. Era o tipo de advogada que eu precisava, alguém que não se intimida se um dos advogados de destaque da Goey Hall representasse minha esposa. Contei o pouco que sabia sobre a infidelidade, começando pela revelação de que minha filha mais nova não era biologicamente minha, mas sim filha de George Anderson, o juiz da Corte de Apelações. A advogada, Marie Robinetti, ficou surpresa, mas seguimos para os aspectos financeiros. Com nossos bons empregos, pensões e benefícios, ela sugeriu dividir os bens igualmente, manter nossas pensões e vender a casa. Isso nos deixaria confortável financeiramente, embora eu ficasse em uma posição ligeiramente melhor devido à minha renda e pensão mais altas. Marie acrescentou que, a menos que eu quisesse vingança pela infidelidade, poderíamos resolver tudo em 6 meses se Tracy não contasse, mas poderia levar mais de 1 ano se ela o fizesse. Pedi para ela levar o tempo que precisasse e fazer tudo certo. Com essa parte resolvida, era hora de confrontar Tracy. Esperei mais uma semana para ver se a consciência dela a afetaria. No sábado à noite, nosso encontro habitual seguido de um filme e um momento íntimo, estava chegando. Não saímos há 2 semanas e não tínhamos sido íntimos desde que descobri o caso de Marissa. Não consegui seguir em frente com isso e Tracy não perguntou, o que era mais um sinal de que ela sabia que eu estava ciente, embora fosse boa em fingir. Mas isso estava prestes a mudar. Decidi levá-la a um restaurante francês chique, onde apreciamos uma garrafa de vinho e sobremesas deliciosas. Ela parecia mais feliz do que há semanas. Ao voltar para casa, ajudei-a cuidadosamente a tirar o casaco, guiei-a até a mesa da cozinha, puxei uma cadeira para ela e disse as famosas palavras, precisamos conversar. Tracy esboçou um e-mail. Sorriso enquanto eu me servia de um Jack Daniels. Servi-me de um Jack Daniels com gelo e ofereci uma bebida a Tracy, que recusou. Coloquei meu copo na mesa, olhei nos olhos dela e disse, a palavra é sua. Tracy lembrou que o caso com George havia terminado há cerca de 20 anos e pediu para considerarmos isso um erro do passado e seguirmos em frente. Fiquei aliviado por ela não contestar a precisão do teste de DNA, mas seu desdém em minimizar o caso me incomodou. Pressionei por detalhes, perguntando sobre o período e a frequência do caso, e se nossos 2 primeiros filhos, Bel e Cathy, também eram dele.
Tracy esclareceu que Belry e Cathy eram meus, e que o envolvimento com George começou um ano após o nascimento de Cathy e durou cerca de 3 anos. Terminaram quando George deixou o escritório para seguir a carreira judicial. Ela explicou que, após o rompimento, só se encontraram algumas vezes na casa do lago, quando Jenny, esposa de George, levou as crianças, inicialmente sem saber do caso, mas depois descobrindo a verdade. Tracy mencionou que ela e George prometeram a Jenny que não haveria mais intimidade. Frustrado, perguntei por que Tracy nunca tentou discutir pacificamente comigo e se eu era apenas uma peça de reposição para ela. Tracy, enxugando as mãos nas mangas, disse que sabia que eu pediria o divórcio imediatamente se soubesse, alegando que me amava então e ainda amava. Comentei sobre seu aparente amor por George, observando que ela começou e terminou com ele conforme sua conveniência, me considerando apenas uma segunda opção. Tracy protestou, desesperada, insistindo que me amava de todo o coração. Sobre Marissa, Tracy confessou que, durante o caso com George, não considerou as consequências até o teste de DNA revelar a verdade. Achava que, como ela e George tinham cabelo e olhos castanhos e pele clara, ninguém suspeitaria da paternidade de Marissa. Ela não tinha certeza até o teste de DNA. Exclamou incrédulo, questionando se ela estava insinuando que a culpa era minha. Tracy explicou que discutiu a possibilidade da paternidade de Marissa com George, mas garantiu a ele que não se preocupasse devido à semelhança entre nós. Decidi que os outros 2 filhos também fariam o teste de DNA, explicando que precisava saber para minha paz de espírito. Tracy implorou, insistindo que eu já sabia que eles eram meus e questionando por que eu não podia confiar nela. Retribuí com desconfiança, o que a surpreendeu. Ela também ficou perturbada com a ideia de eu revelar sua infidelidade aos nossos filhos, não querendo parecer infiel aos olhos deles. Mudando de assunto, perguntei sobre os detalhes do caso, como com que frequência se encontravam e onde. Tracy explicou que o relacionamento não foi planejado, mas se desenvolveu com o tempo, de colegas a amigos, e depois algo mais. Descreveu George como gentil, considerado, espirituoso, engraçado e apaixonado, e disse que tinham uma conexão profunda. Por amarem seus respectivos cônjuges, mantiveram os encontros discretos, geralmente fora da cidade, e nunca se encontraram em nossas casas. Eles não foram íntimos desde que o caso terminou. Perguntei se Jenny sabia de tudo e os havia perdoado, e Tracy confirmou, reiterando que já havia me dito isso antes. Eu sussurrei, com incerteza, que não sabia se poderia voltar a como as coisas eram. Tracy tentou me tranquilizar, reconhecendo que o que fizeram foi errado, mas enfatizando que isso já tinha acabado há 20 anos e que eu não havia sofrido enquanto acontecia. Ela implorou para voltarmos a viver como há algumas semanas, onde eu era seu marido amoroso e ela minha esposa amorosa, insistindo que nada precisava mudar. Firmemente, disse a Tracy que as coisas já tinham mudado. Compartilhei que passei as últimas 3 semanas me perguntando o que eu havia feito de errado para que ela se apaixonasse por outro homem e se eu poderia confiar nela novamente, quanto mais o suficiente para continuar casado. Expressei, com emoção, que havia entregado meu coração completamente a ela e que ela o tratava como algo a ser usado apenas quando lhe convinha. Enfatizei que nosso casamento não deveria ser um de conveniência, mas sim um compromisso de amor inabalável. Nesse ponto, Tracy começou a chorar. Normalmente, eu a consolaria, mas desta vez foi diferente. Fui para a sala, liguei a TV e a deixei sozinha na mesa da cozinha. Naquela noite, compartilhamos a mesma cama, mas pela primeira vez em muito tempo, não nos abraçamos. Afastei-me o máximo possível na cama e não a deixei se aconchegar quando ela se deitou, vendo em seu rosto uma mistura de surpresa e dor, mas eu não me importava. Na manhã de domingo, enquanto Tracy preparava um bom café da manhã e estávamos comendo, toquei no assunto do divórcio. Ela praticamente gritou comigo, argumentando que o caso aconteceu há mais de 20 anos e que eu nem sabia disso, insistindo que era passado e deveríamos seguir em frente. Respondi em tom alto, enfatizando que um erro permanece um erro, independentemente de quanto tempo se passou. Expressei meus sentimentos de traição, destacando como ela me enganou, mentiu e traiu, violando minha confiança. Esses não eram problemas temporários. Incapaz de continuar a conversa, levantei-me da mesa, deixando metade do meu prato e fui cortar a grama. Essa foi a última conversa que tive com Tracy até a tarde de quarta-feira, quando ela me informou que Jenny Anderson viria nos visitar no próximo fim de semana. Não fiquei nada entusiasmado, mas Jenny era uma velha e querida amiga que passou pela mesma situação de traição que eu, então achei que valeria a pena conversar com ela. Na sexta-feira à noite, às 6 horas, Jenny chegou, tendo viajado 2 horas de sua casa. Surpreendentemente, ela não trouxe George. Durante o jantar, a conversa foi leve e amigável, e depois nos mudamos para a sala de estar com taças de vinho, presumivelmente para abordar o assunto principal. Jenny começou a falar sobre o caso como se fosse um tópico distante, falando calmamente e de forma desapegada. No entanto, à medida que continuava, suas emoções se intensificaram e lágrimas surgiram nos olhos dela e de Tracy.
Jenny compartilhou que quando George lhe contou sobre o caso, ela presumiu que tinha terminado há anos e ele assegurou que não aconteceria novamente. Ela admitiu que ficou devastada no início, mas depois de refletir mais, percebeu que, como o caso havia terminado antes mesmo de ela saber, não se sentiu tão machucada. Sabendo que Jenny não era uma oportunista, pude entender como tudo se desenrolou. A personalidade de George é bastante cativante, não é? Embora só tenha descoberto sobre Marissa há algumas semanas, quando todos os outros souberam, eu entendo. Lamento muito por isso, Clark. Jenny não mencionou as poucas vezes que Tracy e George se encontraram após o caso inicial, especialmente na casa do Lago dos Andersons. Perguntei-me se eles haviam informado ela sobre essas ocasiões, mas não me preocupei em perguntar. Fez-me pensar, porém, que George deve ser um excelente advogado, pois Jenny parecia quase se desculpar pelo caso dele, em vez de estar chateada com ele. Infelizmente para Tracy, não estou tão conformado quanto Jenny e não estou tão encantado com a eloquência dela, então não estava inclinado a dar um passe livre para Tracy e George como Jenny fez, mesmo que o romance deles tenha durado 2 décadas. Frequentemente, me pergunto o que seria minha vida se eu o deixasse e como isso afetaria a mim e as meninas, continuou Jenny. Dizem que você deve sempre avaliar se sua vida melhoraria ou pioraria sem seu cônjuge. No meu caso, acredito que seria pior. Obrigado por compartilhar sua perspectiva, Jenny. É algo para se pensar e que precisarei considerar cuidadosamente. Existem vários fatores em jogo, incluindo o fato de que, ao contrário de você, eu não fui informado sobre o caso e eu descobri completamente por acaso. Tracy sabia que estava errada quando se envolveu com George e previu minha reação. Ela acreditava que seria melhor para todos se eu nunca soubesse e apenas vivesse na ignorância. Isso teria sido o caso se não fosse pelo teste de DNA. Agora, 20 anos depois, descobri que o amor da minha vida teve um relacionamento íntimo com outro homem antes de voltar para mim. Durante a história de Jenny, Tracy permaneceu em silêncio, apenas ouvindo enquanto Jenny compartilhava sua narrativa. Tracy não poderia saber que eu estava ciente de seus olhares na minha direção, então sentei casualmente enquanto Jenny falava apenas para irritar levemente Tracy. Minha resposta à história de Jenny não era o que Tracy esperava, nem a de Jenny. Elas trocaram olhares tristes, percebendo que eu não estava reagindo da forma que tinham antecipado. Balancei a cabeça, fui para a cozinha, servi-me de outra taça de vinho, voltei para a sala e liguei a TV. Foi um sinal claro de que nossa conversa daquele dia havia terminado. As mulheres entenderam a dica e se mudaram para a sala de estar, onde eu podia ouvi-las conversando vagamente. Depois de terminar o que estava assistindo, desliguei a TV, coloquei a cabeça na sala de estar, desejei boa noite e subi para o nosso quarto. No sábado, Jenny me chamou na sala de estar, dizendo que precisávamos conversar. Não sabia onde Tracy estava, mas concordei e nos mudamos para a sala de estar formal, sentando-nos em cadeiras no canto. Jenny começou expressando compreensão pela minha dor, mas argumentou que não perdoar Tracy e divorciar-se seria um grande erro para ambos. Ela enfatizou que nosso amor um pelo outro deveria ser o que mais importava e que o passado é passado. Apontou que seria uma tragédia passarmos o resto de nossas vidas separados por algo que aconteceu há 20 anos, mencionando que se ela pudesse perdoar George, eu certamente poderia perdoar Tracy também. Respondi honestamente a Jenny, dizendo que não sabia se poderia perdoar Tracy. Lembrei-a de que, ao contrário da situação dela, onde foi informada sobre o caso, Tracy nunca me contou. Argumentei que Tracy sabia que estava errada e que eu não a teria perdoado naquela época, então questionei por que deveria perdoá-la agora. Enfatizei o peso da sua decepção porque ela não apenas me traiu por alguns anos, mas também continuou a me enganar por mais 2 décadas. Exprimi minha dificuldade em perdoar Tracy e questionei como poderia confiar nela novamente. Balancei a cabeça, levantei-me e saí da sala, passando por Tracy no corredor. Ela pôde ver pela minha expressão que eu não estava cedendo. O jantar de sábado à noite foi silencioso. As mulheres tentaram uma conversa casual, mas eu não estava interessado. Mal disse 3 palavras durante a refeição. Após um breve obrigado, peguei minha jaqueta e saí, informando-as que estaria no Malones, meu lugar preferido para uma bebida tranquila. No Malones, me senti abatido e escolhi uma mesa em vez do meu lugar habitual no bar. A dona do bar, como uma irmã para mim, me incentivou a desabafar. Compartilhei que minha esposa Tracy havia me traído e que nosso filho mais novo talvez não fosse meu. Ela ficou indignada e me apoiou, oferecendo sua perspectiva franca. Valorizei sua honestidade. Ela perguntou se Tracy se desculpou pelo caso ou apenas por ter sido descoberta. Percebi que Tracy não havia realmente se desculpado. A dona do bar me ofereceu bebidas gratuitas e arranjou um táxi, pegando minhas chaves por segurança. O táxi me deixou em casa por volta das 2 da manhã. Tracy me recebeu na porta e me ajudou a subir para o quarto. Despenquei na cama completamente vestido e Tracy tirou meus sapatos e meias, e assim dormi. Tarde da noite de quarta-feira, meu filho me ligou no escritório.
Ele queria discutir a situação de Tracy comigo. Ele não disse explicitamente, mas parecia que Tracy havia decidido envolver os filhos para me afastar do divórcio. Meu filho e eu geralmente concordamos na maioria dos assuntos, mas a partir da nossa conversa, ficou aparente que Tracy se esforçou muito e isso compensou, pois ele claramente entendeu o lado dela no dilema do divórcio que eu havia explicado firmemente. Disse que o que ela fez no início poderia ser visto como um erro, mas continuar por meses se tornou uma escolha. Perguntei como ele se sentiria se descobrisse que sua esposa, Linda, estava traindo. Embora o caso tenha terminado anos atrás, o engano e a falta de respeito não acabaram. Achei que Belry deveria ter ficado fora dos problemas dos nossos pais, ele estava tomando partido e se metendo em algo que não deveria. Eu estava frustrado, sentindo-me traído depois de idolatrar minha esposa, apenas para descobrir que ela manteve esse segredo. Se não fosse por um certo acidente, eu ainda estaria no escuro. Parecia que ela me usava como plano B. Quando Belry tentou argumentar que eu estava exagerando, desliguei o telefone, sentindo que a conversa não iria a lugar nenhum. Quando cheguei em casa por volta das 18 horas, Tracy já estava ocupada preparando uma refeição deliciosa. Ela não parecia contente quando mencionei que não estava com fome. Servi-me de um copo de Jack, liguei a TV e me sentei na minha cadeira favorita. Ela entrou e perguntou o que estava errado. Mesma coisa, dia diferente. Minha esposa me trai por 4 anos, tem um filho com outro homem e agora meus filhos me fazem parecer o vilão. Faça-me um favor, ligue para Kate e diga para não me ligar amanhã, a menos que queira ser desligada como Belry. Tracy baixou os olhos, você pensaria que depois de 31 anos ela saberia não me provocar. O que te faz pensar que o divórcio não vai acontecer? Eu disse, aumentando a voz. Você não apenas me traiu por 4 anos e teve um filho com outro homem, mas também me substituiu no seu coração por ele. Você pode dizer que não estava apaixonada por ele e que, se ele tivesse pedido para você se divorciar de mim e casar com ele, você não teria feito isso. A verdade é que você pode me amar, mas não está apaixonada por mim, você está apaixonada por ele. Eu sou apenas um backup confiável porque você sempre soube que meu coração pertence a você e eu faria qualquer coisa para te manter como minha. Você me traiu, mentiu para mim, me desrespeitou e agora tem a coragem de tentar virar nossos filhos contra mim. Isso foi a gota d'água, Tracy, mas não serei vingativo com você, especialmente com Jenny, e não destruirei a carreira promissora de George como juiz exemplar. Vou pedir o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis e podemos ficar cada um com nossas contas de aposentadoria, dividindo tudo o resto, incluindo a casa, pela metade. Enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Tracy e ela se levantava da cadeira, não pude deixar de dar mais uma alfinetada. Você nunca mencionou arrepender-se do caso, provavelmente porque não se arrepende. A única coisa que você lamenta é que eu descobri, não é? Passei o resto da noite na companhia de uma garrafa de Jack Daniels. No dia seguinte, entrei em contato com meu advogado e pedi para preparar os papéis do divórcio o mais rápido possível. Ela mencionou que eu poderia revisá-los na próxima terça-feira e estariam prontos para quarta-feira. Tracy poderia ser notificada na quinta-feira, mas insisti para que o oficial de justiça viesse à minha casa na noite de sexta-feira, queria estar presente quando ela recebesse os papéis. Em seguida, liguei para o escritório do juiz George Anderson, avisando sua recepcionista que precisava que ele retornasse minha ligação sobre um assunto importante. Ele entendeu a razão da minha ligação e eu tinha certeza de que ligaria de volta prontamente. Quando George ligou algumas horas depois, parecia um pouco desconfortável. Ele sabia exatamente do que eu estava falando, mas preferia não tratar disso no escritório. Concordei prontamente e disse que estaria em sua casa no sábado seguinte, às 10 horas. Ele ainda não sabia que Tracy seria notificada na noite anterior, embora eu tivesse certeza de que descobriria até eu fazer a viagem de 2 horas até sua residência de luxo. Durante o jantar no Malones na noite de sábado, Tracy mencionou que Jenny havia ligado para informá-la sobre meu encontro com George no sábado seguinte. Tracy queria saber se eu gostaria que ela me acompanhasse. Apontei que isso não era uma conversa casual, o George e eu tínhamos assuntos sérios a discutir e a presença dela não era necessária. Lembrei-a de que ele era juiz da Corte de Apelação com uma reputação impecável, possivelmente concorrendo a uma vaga no Supremo Tribunal. Qualquer comportamento confrontacional poderia levar a consequências legais. Além disso, ela havia prometido não. Tracy tinha um toque de ciúmes, mas garantia a ela que não pretendia prejudicar a carreira de George. Depois de confidenciar ao senhor mais velho do escritório sobre minha situação, tirei algumas horas pessoais para me encontrar com minha advogada e revisar os papéis do divórcio. Dei o aval e, quando estava saindo, ela perguntou se eu tinha algum plano em relação ao juiz George. Confuso, perguntei por que ela estava preocupada. Ela respondeu que ainda lidava com alguns casos criminais e achava que eu poderia precisar de uma boa advogada. Ela me entregou seu cartão de visita e saí do escritório.
Os 3 dias seguintes passaram rapidamente, pois tínhamos um grande projeto no escritório, o que me permitiu desviar a atenção da minha vida pessoal. Mesmo o velho do escritório comentou sobre meu foco notável, apesar da turbulência que eu estava enfrentando. Respondi dizendo que era um alívio que pelo menos uma coisa estava indo bem. Na sexta-feira à noite, antes de sair, confidenciei a ele que Tracy seria notificada com uma ação judicial e meu encontro iminente com George. Avisei que, se as coisas dessem errado, eu poderia acabar na cadeia na segunda-feira. Ele me assegurou seu apoio e prometeu fornecer dinheiro para a fiança, se necessário. Nos despedimos com um aperto de mão firme. Ao chegar em casa, fui recebido pelo aroma tentador de mais uma refeição deliciosa que Tracy estava preparando. Ultimamente, ela estava se esforçando para mostrar seus talentos culinários, e eu tinha que admitir que ela era uma excelente cozinheira, apesar da atmosfera tensa que caracterizava nossas refeições nas últimas semanas. Fiz questão de expressar minha gratidão pelo maravilhoso jantar. Após o jantar, quando estávamos prestes a ir para a sala de estar para assistir televisão, a campainha tocou. Eram quase 19 horas, e eu tinha um pressentimento de que não era para mim, então fiquei onde estava. Tracy, por outro lado, lançou-me um olhar rápido e foi atender a porta. Ela abriu e encontrou um jovem bem vestido que perguntou se ela era Tracy Walters. Confirmando sua identidade, ela recebeu um envelope pardo dele, que disse brevemente: "Você foi notificada", e rapidamente se afastou. Tracy permaneceu imóvel, mas o desânimo nos ombros e as lágrimas nos olhos diziam tudo. Passei por ela, fechei a porta e a guiei gentilmente até a mesa da cozinha. Ela parecia completamente abalada, exatamente como eu havia previsto. Sentamos em silêncio por uns 5 minutos até que ela murmurou o seu idiota e correu para o nosso quarto. Escolhi não segui-la. A parte mais difícil estava atrás de mim. Naquela noite, não dormi na mesma cama que Tracy pela primeira vez desde nosso casamento. Em vez disso, fui para o quarto de hóspedes. Descrever isso como dormir seria exagero. A mulher que eu considerava o amor da minha vida, minha alma gêmea, ainda estava na cama comigo, apesar de tudo o que havia acontecido. Acho que nenhum de nós queria ser o primeiro a tomar uma decisão, mas agora, pelo menos na minha mente, tudo estava acabado. Na manhã seguinte, levantei-me, tomei um banho e me vesti silenciosamente, cuidando para não perturbar Tracy ou provocar qualquer confronto. Não me preocupei em verificar se ela estava dormindo ou apenas peguei minhas coisas e saí. Vesti minha combinação usual, uma camisa com colarinho, um bom par de jeans leves e as botas de cowboy personalizadas que adquiri durante uma visita ao nosso filho em Dallas. Saí mais cedo do que o necessário para garantir que não chegaria atrasado ao encontro. Se chegasse cedo, poderia passar o tempo no café, o que foi exatamente o que fiz. Cheguei à casa de George e Jenny exatamente às 10 horas e toquei a campainha. Jenny, sempre elegante, mas claramente nervosa, abriu a porta. Tudo o que consegui dizer foi: "Desculpe que tenha terminado assim." Ela não respondeu com palavras, mas segurou minha mão e me levou para a sala onde George havia arrumado suas memórias e fotos. George estava sentado em sua cadeira favorita, mas quando entramos, ele se levantou e ficou de pé na frente dela. "Oi, Clark." "Oi, George." Jenny, visivelmente apreensiva, deixou a sala. Estávamos a cerca de 2 metros um do outro, nos avaliando. Houve um tempo em que eu considerava esse homem quase como um irmão mais velho, tão próximos éramos. George era 2 anos mais velho que eu, da mesma altura, mas os confortos dos últimos 20 anos haviam acrescentado cerca de 15 quilos, a maioria em sua barriga arredondada. Compartilhamos esperanças, sonhos e inúmeras aventuras juntos, pescando e caçando lado a lado. Eu me orgulhava de chamá-lo de amigo e do quão longe ele havia chegado em sua carreira como juiz. Mas agora, de pé diante de mim, seu olhar já não era de amigo, mas de inimigo. Senti uma onda de raiva. "Você conquistou o coração da minha esposa, seu idiota", gritei. "Você também mantém sua imagem limpa porque prometi a Tracy que não contaria a ninguém sobre isso, e eu não quebro promessas para aquela mulher. Mas você não vai manter sua masculinidade." Dei um grande passo à frente com o pé esquerdo, plantei o direito e desferi um chute poderoso direto na virilha dele. A reação de George foi mais lenta do que eu esperava, e minha bota com ponta de metal atingiu o alvo com precisão. Senti a dor dele ao chutar e ouvi seu grito de agonia enquanto ele desabava no chão, segurando a área machucada e gritando como um animal ferido. Naquele momento, toda a raiva e frustração vieram à tona. Jenny correu para a sala ao ver seu marido contorcendo-se de dor no chão. Ela tentou confortá-lo, mas os gritos dele só aumentaram. Ela me olhou com medo nos olhos. Peguei meu celular, disquei 911 e calmamente disse que houve um acidente na casa do juiz George Anderson e precisávamos de uma ambulância. Eu me virei para sair, mas quando cheguei à porta, Jenny agarrou meu braço. Pensei que teria que me defender, mas, em vez de pânico ou raiva, havia uma expressão estranhamente calma no rosto dela. Ela me abraçou apertado e sussurrou: "Obrigada."
Estamos claros sobre o que precisa ser feito. Eu a abracei, saí da casa, entrei no meu carro e voltei para casa, confiante de que a polícia não viria atrás de mim. Jenny entendeu e explicaria tudo ao marido quando ele pudesse pensar com clareza. A viagem de volta para casa trouxe uma mistura de alívio e talvez um soco no estômago. Depois de meses de desgosto diário, finalmente me senti aliviado. É engraçado como perceber a traição de Tracy afrouxou seu controle sobre meu coração, permitindo-me pensar claramente e fazer o que era melhor para mim. Pode não ter sido a escolha certa para todos, mas às vezes você precisa priorizar seu próprio bem-estar. Foi isso que todos fizeram nas últimas 2 décadas, então por que eu não deveria? Claro, uma parte de mim sempre amaria Tracy, mas eu não ia mais me prender a esse capítulo. Não foi culpa minha e não foi minha escolha. Era hora de seguir em frente. Assim que cheguei em casa, fui para o porão, peguei algumas malas e fui para o nosso quarto. Tracy me seguiu da sala, perguntando, "Vê isso, então?" "É isso", respondi. 31 anos e acabou, Tracy. É uma pena que você esteja tão envolvida consigo mesma que não consiga ver como me enganou, como roubou 24 anos do meu amor através de sua enganação. Mas eu já superei e não te odeio. Nem odeio George, embora ele provavelmente ache que sim agora. Vou resolver as coisas com Belry e Cathy mais tarde. Você deveria consertar as coisas com Marissa o quanto antes. Essas meninas estão perdendo. Assine os papéis, Tracy, e vamos deixar isso para trás. Terei o resto das minhas coisas fora daqui nos próximos dias. Não precisamos mais conversar. Se você tiver algo a dizer, deixei o cartão da minha advogada na mesa da cozinha. Ela ficou lá em choque, com lágrimas nos olhos, mas sem palavras. Peguei minhas malas, desci as escadas e coloquei-as no porta-malas do meu carro. Depois, voltei para casa, arrumei minhas coisas e parti. 31 anos, assim mesmo, acabou. Descobri depois que George conseguiu salvar um de seus testículos. Requereu uma cirurgia extensa e meses de dor, mas conseguiram salvar um. Fiquei sabendo por Marissa, que foi contatada por Jenny tentando me encontrar. Jenny não tinha meu número de telefone, e o resto da família não tinha interesse em me informar. Na verdade, não falam comigo há 8 meses, mas já me conformei com isso. Segundo a versão oficial, o juiz George teve um acidente no escritório, caindo sobre a quina da sua mesa luxuosa e depois no chão. A mídia minimizou o incidente, chamando-o de um acidente doméstico e omitindo detalhes sobre sua área sensível. Surpreendentemente, ele recebeu muita cobertura simpática, e isso não deve atrapalhar suas chances de entrar na lista do Supremo Tribunal. Tracy assinou os papéis do divórcio em uma semana, e na semana passada o divórcio foi oficializado. A casa será leiloada. Tracy não tentou me contatar desde que saí, e nem Belry ou Kate. Parece que não vou participar do jantar de Natal em família, onde quer que seja. O velho está passando o controle da empresa para mim no ano novo, pois está se aposentando. Conforme o acordo, terei que administrar a empresa por 7 anos antes de me aposentar confortavelmente com um paraquedas dourado. Ele planeja encontrar um comprador para a empresa, e eu receberei 10% desse acordo. Comecei a sair e namorar novamente após um casamento que parecia uma eternidade. Vai levar um tempo para me readaptar a tudo isso. Curiosamente, a notícia do meu divórcio se espalhou rapidamente e muitos amigos divorciados me procuraram, expressando interesse. Até mesmo algumas amigas divorciadas de Tracy ligaram, surpresas por ela ter me deixado. Tenho que admitir que isso foi um bom impulso para o meu ego. Vejo uma vida promissora à frente, cheia de desafios profissionais e pessoais. No meu tempo livre, estou explorando novos hobbies. Uma coisa que abandonei foi a genealogia. Eu costumava gostar disso, mas não é mais uma busca que me interessa.